Os melhores contos. Pesquisa, produção e apresentação, Agnello Fedel. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor. Mário Raul de Moraes Andrade, nascido em São Paulo no dia 9 de outubro de 1893, foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, crítico e fotógrafo brasileiro. Como um dos fundadores do modernismo no país, ele praticamente criou a poesia brasileira moderna com a publicação de sua Pauliceia Desvairada, em 1922. Ele teve uma influência enorme na literatura brasileira moderna e, como estudioso ensaísta, foi pioneiro no campo da etnomusicologia. Andrade foi a figura central do movimento de vanguarda em São Paulo por 20 anos. Treinado como músico e mais conhecido como poeta e romancista, Andrade se envolveu pessoalmente em praticamente todas as disciplinas relacionadas ao modernismo paulistano e se tornou o polímata nacional do Brasil. Suas fotografias e ensaios sobre uma ampla variedade de assuntos, da história, à literatura e à música, foram amplamente publicados. Ele foi a força motriz por trás da Semana de Arte Moderna, o evento de 1922 que reformulou a literatura e as artes visuais no Brasil, e um membro do vanguardista Grupo dos Cinco. Depois de trabalhar como professor de música e colunista de jornal, publicou seu grande romance, Macunaíma, em 1928. Os trabalhos sobre música folclórica brasileira, poesia e outras temáticas foram seguidos de maneira desigual, muitas vezes interrompidos pela mudança na relação de Andrade com o governo brasileiro. No final da sua vida, ele se tornou o diretor fundador do Departamento de Cultura de São Paulo, formalizando um papel que exercia há muito tempo como catalisador da entrada da cidade e da nação na modernidade artística. Morreu em 25 de fevereiro de 1945 em São Paulo. De Mário de Andrade, O Ladrão. Pega! O berro seria pouco mais de meia-noite. Crispou o silêncio do bairro dormido, acordou-os de sono mais leve, botando em tudo um arrepio de susto. O rapaz veio na carreira desabalada pela rua. Pega! Nos corpos entrecortados, ainda estremunhando na angústia indecisa, estalou nítida, sangrenta a consciência do crime horroroso. O rapaz estacara numa estralada de pés, forçando para parar de repente. Sacudiu o guarda estatelado. Viu ele? A polícia, ainda sem nexo, puxando o revólver. Viu ele? Porra! Não perdeu tempo mais. Disparou pela rua porque lhe parecera ter divisado um vulto correndo na esquina de lá. O guarda ficou sem saber o que fazia. Porém, na mesma direção do moço já chegavam mais 2 homens correndo. O guarda, eletrizado, gritou: Ajuda! E foi numa volada ambiciosa na cola do rapaz. Pega, pega! Os 2 perseguidores novos secundaram sem parar. Alcançaram o moço na outra esquina, se informando com um retardatário que só aquelas horas recolhia. É capaz que deu a volta lá embaixo! No cortiço, a única janela de frente se abriu, inundando de luz a esquina. O retardatário virou-se para os que chegavam. Não, voltem por aí mesmo. Ele dobrou a esquina lá de baixo. Fique você, moço, vigiando aqui. Seu guarda, vem comigo. Partiu correndo. Visivelmente era o mais expedito e o grupo obedeceu, se dividindo na carreira. O rapaz desapontara muito por ter de ficar inativo, ele. Justo ele que viera na frente. No ar umedecido, o frio principiou caindo vagarento. Na janela do cortiço, depois de mandar para a cama o homem que aparecera atrás dela, uma preta satisfeita de gorda assuntava. Viu que a porta do 26 rangia com a meia-luz e os 2 Moreiras saíram por ela, afobados, enfiando os paletós. O Alfredinho até derrubou o chapéu. Voltou para pegar, hesitou, acabou tomando a direção do mano. O guarda com o retardatário já tinham dobrado a esquina lá de baixo. Uma e outra janela acordava numa cabeça inquieta entre agasalhos. Também os 2 perseguidores que tinham voltado o caminho já dobravam a outra esquina, mas foi a preta, na calma, quem percebeu que o quarteirão fora cercado. Então, de certo, ele escondeu no quarteirão mesmo. O rapaz, que só esperava um pretexto para seguir na perseguição, deitou na carreira. Parou.
A senhora então fique vigiando. Grite se ele vier. E se atirou na disparada, desprezando escutar o "Eu não, Deus te livre!" da preta, se retirando para dentro porque não queria história com o cortiço dela não. Pouco depois, os Moreiras, virada a esquina de baixo, o rapaz alcançou o grupo dos perseguidores na algazarra. Um dos manos perguntava o que era. E o moço: "Pegaram! Safado, ele... Deixa de lero-lero, seu guarda, assim ele escapa." Aliás, fora tudo 1 minuto. Vinha mais gente chegando. O que foi? O que foi? Eu vou na esquina de lá, senão ele escapa outra vez. Vai mesmo, vai. Olha, vá com ele, você para serem 2. Seu guarda, o senhor é que pode pular no jardim. Mas é que... Então bata na casa, porra! O polícia ainda hesitou 1 segundo, mas de repente encorajou. Vamos lá! Foram. Foi todo o grupo, agora umas 8 pessoas. Ficou só o velho que já não podia nem respirar na corridinha. Os 2 manos, meio irritados com a insignificância deles, a que ninguém esclarecera o que havia, ficaram também, castigando os perseguidores com ficarem. Lá no escuro do ser estavam desejando que o ladrão escapasse, só para o grupo não conseguir nada. Um garoto de rua estava ali rente, se esfregando tremido em todos, abobalhado de frio. Um dos Moreiras se vingou. Vá para casa, guri, de repente vem um tiro. Será que ele atira mesmo? Perguntou o baita que chegava. E o velho. Tá claro, quando o Salvini, aquele que sufocou a mulher no Bom Retiro, ficou cercado, mas de súbito o apito do guarda agarrou trilhando nos peitos em firmatas alucinantes. Todos recuaram, virados para o lado do apito. Várias janelas fecharam. O grupo estacara em frente a uma das casas, quase no meio do quarteirão. Eram 2 sobradinhos gêmeos, paredes meias, na frente e nos lados opostos dos canteiros de burguesia difícil. Os perseguidores trocavam palavras propositalmente em voz muito alta. O homem de certo ficava amedrontado com tanta gente. Era inútil lutar. Em qual das casas bater? O que vira o fugitivo pular num jardinzinho, quem sabe um dos rapazes guardando a esquina não estava ali para indicar. Aliás, ninguém pusera reparo em quem falara. Os mais cuidadosos, 3, tinham se postado na calçada fronteira, junto ao portão entreaberto, bom para esconder. Se miravam ressabiados, com um bocado de vergonha. Mas um sorrindo, eu tenho família, idem, pode vir alguma bala. Eu me armei por via das dúvidas. Quase todas as janelas estavam iluminadas, botando um ar de festa inédito na rua. Saía mais gente encapuçada nas portas, coleção morna de pijamas comprados feitos, transbordando pelos capotes mal vestidos. O guarda estava tonto, sustentando posição aos olhos do grupo que dependia dele. Mas lá vinham mais 2 polícias correndo. Aí o guarda apitou com entusiasmo e foi para bater numa das casas. Mas da janela da outra jorrou de chofre no grupo uma luz. Todos recuaram. Era uma senhora ainda se abotoando. Que foi que houve? Meu Deus! Dona, acho que entrou um homem na sua casa que... Ai, meu Deus! A gente veio... Nossa Senhora, meus filhos! Desapareceu na casa. De repente escutou-se um choro horrível de criança lá dentro. Um segundo, todos ficaram petrificados. Mas era preciso salvar o menino e a noção de menino, um ardor de generosidade inflamou todos. Avançaram, que pedir licença que nada. Uns pulando a gradinha, outros já se ajuntando para subir pela janela mesmo, outros forçando a porta, que se abriu. A senhora apareceu. Visão de pavor, desgrenhada com as 3 crianças. A menina, seus 8 anos, grudada na saia da mãe, soltava gritos como se a tivessem matando. A decisão foi instantânea. A imagem da desgraça virilizara o grupo. A italiana de uma das casas operárias de fronte vira tudo. Nem se resguardava. Veio no camisolão. Abriu com energia a passagem pelos homens, agarrou a menina nos braços, escudando-a com os ombros contra tiros possíveis. Fugira para casa. Um dos homens, imitando a decidida, agarrara a outra criança e, empurrando a senhora com o menorzinho no colo, levara tudo se esconder na casa da italiana. Os outros se dividiram. Parafustaram pela casa aberta. Alguns forçaram átimo a porta vizinha, tudo fácil de abrir. Donos em viagem, a casa se iluminou toda. Veio um gritando na janela do sobrado. Por trás não fugiu, o muro é alto. Olha lá, olha lá! Era a mocetona numa das casas operárias fronteiras. A vanity case de metalzinho esmaltado na mão largara de se empoar, apontando.
Toda a gente parou estarrecida, adivinhando um jeito de se resguardar do Facínora. Olharam para a mocetona. Ela apontava no alto aos gritos. Era no telhado. Um dos cautelosos, não se enxergava bem por causa das árvores, criou coragem, se abaixou e pôde ver. Deu um berro avisando: Está lá, está lá! E veio feito uma bala, atravessando a rua, se resguardar na casa onde empoleirara o ladrão. Os 2 comparsas dele o imitaram. As janelas em frente se fecharam rápidas, bateu uma escurideza sufocante. E os polícias, o rapaz, todos tinham corrido para junto do homem que vira, se escondendo com ele, sem saber do que, de quem, a evidência do perigo independendo já das vontades. Mas logo um dos polícias reagindo sacudiu-o horrorizado, fazendo voltar a si, perguntando gritado com raiva. E a raiva contra o cauteloso dominou o grupo. Ele enfim respondeu: Eu também vi! Mal podia falar. No telhado! Dissesse logo! Está no telhado! Vá para casa, medroso! Medroso não! O rapaz atravessou a rua correndo para ver se enxergava ainda. O grupo estourou de novo pelas ruas casa adentro. Ele não tem para onde pular! Coitado! Que cuidado! Ele que venha! Falei coitado! Nos quintais do fundo mais gente inspecionava o telhado único das casas gêmeas. Não havia por onde fugir. E a caça continuava sainhuda. Os 2 sobrados foram esmiuçados, quarto por quarto. Não houve guarda-roupa que não abrissem. Examinaram tudo. Nada. Mas não há nada, um falou. Quem sabe se entrou no forro? Entrou no forro. Tem clarabóia? O rapaz do outro lado da rua examinara bem. Na parte da frente do telhado, positivamente o homem não estava mais. Algumas janelas se entreabriram de novo, medrosas, riscando luz nas calçadas. Pegaram! Porra! Mas alguém lhe segurara o braço. Virou com defesa. Meu filho, olhe sua asma! Deixe que os outros pegam, está tão frio. O rapaz deu um desespero nele, a assombração medonha da asma. Foi vestindo maquinalmente o sobretudo que a mãe trouxera. Olha, não é, também não sei por que o prefeito pôs tanta árvore na rua. Mas afinal, o que foi, hein? Perguntaram alguns, chegados tarde demais para se apaixonarem pelo caso. Eu nem sei. Diz que estão pegando um ladrão. Vamos para casa, filhinho. Aquele fantasma da sufocação peitucheando noite inteira nem podia mais nada. Virou com ódio pro sabe-tudo. Quem lhe contou que é ladrão? Brotou em todos a esperança de alguma coisa pior. O que é, hein? A pergunta vinha da mulher sem nenhum prazer. O rapaz olhou-a, aquele demônio da asma, deu de ombros, nem respondeu. Ele mesmo nem sabia certo, entrara no trabalho, apenas despira o sobretudo, ainda estava falando com a mãe já na cama, pedindo a bênção quando gritaram "Pega!" na rua. Saíra correndo, vira o guarda não muito longe, um vulto que fugia fora ajudar. Mas aquele demônio medonho da asma o anulou uma desesperança rancorosa entre os dentes. Desgraçado! Foi-se embora, de raiva. A mãe mal poupou de seguir, quase correndo feliz. Feliz por ganhar o filho àquela morte certa. Agora a maioria dos perseguidores saía da rua. Nem no interior do telhado encontraram um homem. Como fazer? Ficou gente no quintal vigiando? Tem uns 10 decididos lá. Era preciso calma. Lá na janela da mocetona operária começara uma bulha desgraçada. Os irmãos mais novos estavam dando um baile nela, primeiro insultando, depois caçoando que ela não tinha nem visto nada, só medo. Ela jurava que sim, se apoiava no medroso que enxergara também, mas ele não estava mais ali e tinha ido embora. Danado de o chamarem medroso essas bestas. A mocetona gesticulava, com o metalzinho da Vanity Case brilhando no ar. Afinal, acabou atirando com a caixinha bem na cara do irmão próximo e feriu. Veio a mãe, veio o pai, precisou vir mais gente que os irmãos cegados com a gota de sangue queriam massacrar a mocetona. Organizou-se uma batida em regra, eram uns 20. As demais casas vizinhas estavam sendo varejadas também, quem sabe. Alguns foram-se embora, que tinha muita gente, não eram necessários mais. Mas paravam pelas janelas, pelas portas, respondendo. Nascia aquela vontade de conversar, de comentar, lembrar casos. Era como se conhecessem sempre. Te lembra, João, aquele bebo no beco da... nem me... Não encontraram nada nas casas e todos vieram saindo para as calçadas outra vez. Ninguém desanimara, no entanto. Apenas despertara em todos uma vontade de alívio, todos certos que o ladrão fugira, estava longe,
Não havia mais perigo para ninguém. O guarda